Sejam todos muito bem-vindos ao Papo Fit com Sara Paula, aquele podcast que une mente, corpo e um propósito. E hoje é um dia muito especial porque eu tenho uma convidada aqui super especial que vai tirar muitas dúvidas, não só minha, mas de vocês também. Hoje a gente está aqui com a doutora Gleice, doutora Gleice Couto, e eu já quero apresentar ela para vocês. Seja muito bem-vinda, Gleice. Obrigada. Obrigada por ter vindo, por ter topado. E pode falar um pouquinho de você para a Uhum. gente? Um prazer estar com você aqui, Sara. Obrigada pelo convite. Então, dar um breve relato, né, sobre minha história. Eu sou formada, né, em medicina e a minha área de atuação é a nutrologia. E assim, a minha paixão, né, pela nutrologia é desde a faculdade. Então, assim, eu sempre busquei seguir um estilo de vida mais saudável, sempre fui apaixonada por esse mundo. Ali durante o internato, na faculdade, eu ainda dei aquela titubeada, uma balançada para outras áreas, mas eu segui meu coração, é o que eu gosto, é o que eu amo fazer. Então, assim, é algo que, assim, gente, eu conheço a Gleice há muito tempo e ela Sim, sempre foi muitos muito anos. focada, né? Há muitos anos. E ela sempre foi muito focada. Então, Obrigada. assim, super, já vou indicá-la, tá? Quem tá precisando aí de um acompanhamento já pode ir atrás. E hoje você atende aonde, Gleice? Bem, hoje eu estou lá no Instituto ICEMED, né, presencial em Palmas, Uhum. mas eu atendo pacientes do Brasil inteiro no formato online, inclusive estou em acompanhamento, né, de vários pacientes. E a gente consegue aí fazer esse acompanhamento médico de qualidade mesmo na modalidade online. Entendi, isso é muito importante, né? Porque hoje a É. tecnologia nos leva para fora do Brasil e em outros lugares. Sim. Então vamos lá. O que você hoje enxerga que prejudica mais a saúde feminina atualmente? Eu vou falar feminina porque assim, acaba que eu volto mais para as mulheres, porque o meu público maior acaba sendo mulher. As mulheres. Aham. Então, eu acredito que hoje a gente está num contexto de acesso muito fácil a informações. Infelizmente, a gente tem uma disseminação também de conteúdos não tão interessantes quando a gente trata de saúde de um modo geral e ainda mais na área da nutrologia. Então, o risco de automedicação, ele é muito grande. Eu acredito que principalmente pelo excesso de informação e acaba que aquela pessoa que ela busca, ela tem alguma dificuldade, ela acaba muitas vezes se automedicando, né, buscando ali informações mais fáceis pela internet, muitas vezes isso pode trazer um risco. Já que ela já falou sobre automedicação, já vou jogar Tô logo a com bomba, que é o que todo mundo está esperando. Gleice, hoje as pessoas estão se automedicando de uma forma assim muito. fora do normal. Sim. E um medicamento que está muito em alta, e eu, como também da área da saúde, encontro um pouco de dificuldade, com elas, porque eu acredito que mexe um pouco com a mente das pessoas também, sabe? As pessoas não conseguem se enxergar da forma que são, né? Elas tá na moda ser magra, então todo mundo tem que ser magra. Pra caber E naquele padrão ali de isso. beleza, né. Então o que que você fala sobre o Monjaro e a Ozempic? Então, são ótimas medicações, desde que bem indicadas, né. Então a gente sabe aí que hoje a gente tem para o tratamento tanto da diabetes tipo 2 quanto para fins de emagrecimento, o Ozempic, né, e a Mounjaro, mais atual, né, que inclusive chegou recente aí pra gente. São ótimos medicamentos, como eu falei, desde que bem indicados, porque existem contraindicações. E hoje a gente vê, assim, um uso muito indiscriminado, uma procura muito grande para uma automedicação. Né, então aquele paciente, ele nem vou falar paciente, né, aquela mulher que ela não está em acompanhamento, ela quer um emagrecimento rápido, quer um resultado rápido, mais fácil, ela busca por esses medicamentos, e infelizmente a gente tem locais ainda, né, que liberam essa medicação até Isso. mesmo sem receita, e ela faz uso, essa mulher ela faz uso com fins de emagrecimento rápido, mas ela não se dá conta de que ela precisa mudar algumas coisas, né, na rotina, no cotidiano. Às vezes ela pode adquirir esse emagrecimento, mas ela vai ter umas consequências no pós, e nós estamos falando de medicamento, então existem contraindicações ao uso dessa medicação, existem efeitos adversos, existe, quando você vai indicar ou não indicar essa medicação, tem que acompanhar esses efeitos, como eu falei, e todos esses riscos, né, à saúde, porque não é todo mundo que pode usar. Aí, como você falou, ele é um medicamento.
Quem É. realmente pode usar esse medicamento? Ele foi feito para quê esse medicamento? Ele foi feito para o emagrecimento ou ele tem outra finalidade e as pessoas estão usando para Não, isso? ele foi desenvolvido com foco para tratamento da diabetes tipo 2, Hum, né. E aí nas pesquisas, né, descobriu-se, né, que, ele também tinha uma redução do peso significativa pela forma de atuação desse medicamento. E hoje ele é utilizado, né, não tem uma proibição para uso no emagrecimento, mas existe a indicação. Então não é aquela paciente que simplesmente quer emagrecer e já fazer uso, né, a gente tem que avaliar de quem a gente está falando, quem que é essa mulher. existe uma forma segura, tipo, para ela poder estar usando esse medicamento? Existe, com acompanhamento médico. Já É. procurem ela, gente. Então, surgem muitas discussões aí no dia a dia que eles causam algumas dependências. Isso é verdade ou é mito? Não, é um mito, só que existe um tempo que a gente fala de tempo mínimo, para que você consiga reduzir aí, por exemplo, o ganho, né, o reganho de peso após o tratamento. Claro que a gente tem que individualizar cada caso, né, nem vou citar aqui quanto tempo, quantos meses de tratamento é necessário, porque a gente está falando de um medicamento que ele realmente ele precisa de acompanhamento médico. Quando a gente fala, né, que necessita de uma avaliação individual, para examinar essa mulher, né, ver quais os sintomas ela tem, todo o contexto, quais as dificuldades ela tem no emagrecimento, a gente também tem que pedir alguns exames complementares, né. Então assim, o risco ele existe. Infelizmente nós temos histórico de óbitos, por exemplo, com o uso do Olha Ozempic, só. né, o uso sem indicação médica, ali, sem acompanhamento, a automedicação. E com o Mounjaro não é diferente, né, eu tenho certeza que infelizmente a gente vai aumentar essa estimativa aí de, complicações, né, de até mortes mesmo pelo uso indevido. Entendi. Eu vi lá no seu Instagram que você trata a lipoedema, e é Sim. uma coisa que as mulheres têm muita reclamação, inclusive eu tive Aham. muita dificuldade com ela. Existe algum medicamento específico para isso? E quais seriam os tratamentos que você recomendaria para que elas pudessem Uhum. fazer? Assim, se nós, enquanto nutrólogos, formos falar de um medicamento para tratamento do lipedema, infelizmente nós não temos. Por quê? O lipedema, o tratamento dele é multifatorial, né? Então, a gente tem que iniciar ali com esse paciente mudança do estilo de vida, porque é Que é o uma doença principal, né? crônica, infelizmente. Hum, Não é uma doença aguda, que existe ali um medicamento que você vai e toma e melhora. Quem sofre de lipedema sabe bem a luta que é uma luta contínua, constante, que você tem resultados, né, uma melhora com atividade física e mudança do padrão alimentar, mas não é suficiente. Então você precisa fazer o que eu chamo de modulação anti-inflamatória, que é o principal. hum. A célula gordurosa do lipedema ela é diferente da gordura E ela tradicional, dói, né? e ela gera dor, gera sensação de cansaço nas É. pernas, então ela tem que ser tratada de forma diferente também, com vários profissionais, não só com o nutrólogo. Aí, no caso, a pessoa precisa realmente ter aquela mudança de vida, né? Começa Precisa por aí. querer. Se eu puder deixar uma dica para quem tem lipedema, né, comece cuidando da alimentação, comece praticando atividade física, e a atividade física também tem que ser bem indicada, não pode ser nada com impacto, principalmente se essa mulher ela está num estado inflamatório alto, né, e tem que ser direcionado e acompanhado ali por um educador físico também. Ótimo, gente. Um assunto também que rola em todos os lugares, e eu quero aproveitar que você está aqui, para você falar um pouquinho pra gente sobre hormônios. Uhum. Eh, Hoje se fala muito, né, tipo, todo mundo se automedica, todo mundo usa, Todo mundo e quer ficar todo bombado. mundo quer ficar bombado, todo mundo quer ficar malhado. Como você vê isso hoje na tua área, assim? É. Quais são os pós e os contras? Que eu sei que você já deve ter visto Sim. muitas coisas. Sara, você mesmo falou, né, é uma banalização. Todo mundo acha: "Não, eu quero ganhar massa, eu quero ficar forte, quero ficar com aquele corpo de fisiculturista, É, quero vou tomar malhar. bomba, vou usar hormônio". E não é por aí. Como todo medicamento, né, existem também os riscos. Quando a gente fala de mulher, vamos citar a testosterona. A mulher, ela tem uma testosterona naturalmente baixa.
Então, aí às vezes a mulher ela faz um exame, né, laboratorial, vai dar um nível Baixo. mais baixo, porque a gente sabe que é um hormônio predominantemente masculino. Ela vai falar: "Não, eu quero repor, porque tá errado, tá baixo". Mas aí é que tá, a gente precisa acompanhar essa mulher para saber se ela tem algum sintoma que justifique. Então, tem uma alteração importante, uma baixa da libido, por exemplo, que não se justifique por outros motivos, para a gente investigar. E essa mulher, ela, como que está a vida reprodutiva dela? Vale a pena a gente iniciar um tratamento? É o momento certo? Realmente tem indicação? É porque hoje em dia a maioria dos médicos recomenda, né, essa Uhum, reposição hormonal. sim. Inclusive tem aquele chipzinho, o chip da beleza, Uhum, a que gestrinona. que a gente sabe que ali vai Uhum, hormônios, né. sim. Então, é a dúvida de todo mundo. É, É mas aí seguro aquele chip? se a depender do quadro da paciente, sim, né, é um hormônio, que a gente tem uma opção, uma das opções, a gestrinona, principalmente para tratamento da endometriose. A gente só precisa considerar alguns pontos para saber se essa paciente ela realmente vai ter a indicação. Quando a gente fala de terapias de reposição hormonal, a gente está colocando tudo numa cesta só, né, digamos assim. Mas aí a gente inclui também aquelas pacientes que estão no climatério, na menopausa. Então, existem pacientes que têm a indicação da terapia de reposição hormonal. São pacientes que já sofrem muito com os sintomas, e aí a gente vai investigar se ela não tem alguma contraindicação médica, por exemplo, histórico familiar ou pessoal de CA de útero, câncer de mama, né? CA eu Hum. falei, mas é câncer. Se essa paciente ela não teve algum histórico de trombose, se ela não tem uma doença hepática grave, um sangramento vaginal não esclarecido, enfim, existem contraindicações absolutas que precisam ser investigadas, porque se essa mulher tem esse quadro, né, que não teve acompanhamento médico e ela começa a se automedicar com hormônio, ela está nutrindo, alimentando essas comorbidades e ela não vai ter a melhora que ela busca, muito pelo contrário. Isso é Então, interessante, hein. então, quando a gente fala, né, de terapia de reposição hormonal, a gente precisa saber para quem que vai ser essa terapia, né, de reposição. Aí eu já vou citar um outro caso totalmente diferente. Um homem com quadro de hipoandrogenismo, né, que a gente chama, que ele tem uma baixa produção de hormônios, ele já tem uma indicação também de uso hormonal, Pra se ele não fazer. tiver nenhuma contraindicação médica. Então basicamente a gente tem que individualizar e olhar para quem que vai ser feita essa reposição. Inclusive, uma das perguntas que me fizeram, foi sobre a reposição hormonal na menopausa. Então, Uhum. toda mulher que entra na menopausa, ela necessariamente precisa fazer essa reposição ou Não, não? nem todas. Nem todas. Nem todas vão ter a indicação do tratamento, porque existem algumas contraindicações muito importantes. Outra coisa também que uma colega minha me falou, que ela usava os hormônios, de forma preventiva. Isso é Uhum. verdade? Assim, hoje em dia a gente já sabe que uma abordagem mais precoce, antes da mulher ter todos aqueles sintomas muito acentuados, como fogachos, baixa libido, ansiedade, é interessante. Então a gente não espera aquele declínio absoluto dos hormônios para começar a tratar, né? Mas aí a gente só vai buscar nesse histórico dessa paciente se ela realmente não tem nenhuma contraindicação. Mas é interessante sim começar a tratar antes Que que piore que de piore, verdade, né? exatamente, que o quadro se Entendi. instale. Outra coisa, essa reposição hormonal, sem o acompanhamento médico, quais são as consequências, assim? Inclusive, tem várias pessoas morrendo aí da área fitness, né, do Uhum, nada, infartando. Você acha sim. que é ligado ao uso dos hormônios É. ou Falar tem no outras geral, assim, coisas? a gente não sabe, mas falando em relação a efeitos dos hormônios, né, vou citar um de estrogênio, por exemplo, quando a gente fala de hormônio, a gente fala de muita coisa, mas o estrogênio ele é contraindicado, por exemplo, se a paciente ela tem um histórico de câncer de mama, porque a gente sabe que o estrogênio ele vai alimentar essas células cancerígenas, então ela é contraindicada. Hum. Outro caso, vamos supor que o paciente ele tem algum quadro de insuficiência dos rins ou, do fígado, e aí ele começa a usar testosterona sem acompanhamento. Ele pode agravar a função, piorar ali essa função desse órgão e chegar até mesmo à perda desse órgão, então assim, é muito grave. Gleice, e quais são os exames, assim, que você recomenda para mulher e eu vou falar até para homem também, porque eu acredito que esse assunto vai tocar eles também, porque eles são Uhum.
curiosos nessas áreas, que eles precisam fazer para eles poderem começar a ter um acompanhamento, assim? Primeiro eles têm que procurar um profissional específico ou Sim. qualquer profissional pode estar fazendo Hoje a isso? gente tem, muitos exames, né, laboratoriais que são complementares. Então esses exames, eles precisam complementar a consulta médica e a gente precisa saber quais os sintomas, quais as queixas desse paciente. Se a queixa é estética e é uma queixa válida, a gente também vai levar em consideração isso, mas não pode deixar de levar em consideração todo o quadro do paciente. Então, qual o histórico médico desse paciente? Já fez uso de alguma medicação? Já usou hormônio antes? Tem algum histórico familiar, né, ou pessoal de câncer? Tudo isso tem que ser levado em conta. Daí a gente vai direcionar a solicitação de exames com base na história clínica do paciente. Mas um exame de sangue já dá um bom norte para a gente. Ali a gente faz dosagem de hormônios, a gente vê função de alguns órgãos, né? Mas, claro, tudo casado ali com a avaliação clínica médica. Por exemplo, uma pessoa vai começar a treinar. Uhum. Você acha que é indicado já ela nunca foi em uma academia, acho que já é indicado ela ir logo ao médico, fazer aquele check-up geral para saber como é que Sim. tá o coração? Eu A falo o gente. coração porque é o né, Sim. é o mais mas você acha que isso é indicado? Com certeza é válido, Tem que porque fazer, né? tem que fazer. A gente tem, histórico de pacientes que tiveram síncope, colapsos durante o treino, né, e aí posteriormente, com o acompanhamento médico, esse paciente descobriu que ele tinha ali alguma cardiopatia, que é uma doença, né, do coração. Uhum. Então assim, claro que não é para todo mundo, nem todo mundo vai ter cardiopatias, mas a avaliação anual com o seu médico de confiança é fundamental. E essa cardiopatia, ela pode ser desenvolvida com o tempo ou, tipo, eu já nasci com isso? Assim, quando a gente vê, esses relatos por pacientes jovens, na maioria das vezes é ali ao nascimento, né, é algo que o paciente já traz com ele. Mas a gente sabe também que pacientes, né, ali por volta de 40 anos, eles têm uma tendência a desenvolver outros problemas decorrentes de doenças como hipertensão, diabetes, e por isso a importância do acompanhamento médico de rotina. Gente, vocês viram aí, né, o papo tá muito bom, tá tudo muito legal, mas eu queria falar um pouquinho sobre os meus patrocinadores. Aproveitar aqui a oportunidade e agradecer a Academia Well Fitness que topou estar junto comigo nesse momento, que tá aí me dando todo o apoio, né, pra gente poder conseguir realizar esse podcast. A Empório Nutri Mais também, que tá aí sempre que eu peço, eles estão aí me ajudando, então assim, eu fico muito grata por terem essas pessoas aí comigo. E falar também que eu tô com um projeto que logo, logo eu vou soltar para vocês, que é o treino online, tá, gente? Quem tiver curiosidade de ter aquele treino personalizado, do mesmo jeito que você precisa de um médico que te acompanhe, que te auxilie ali para você ter um bom acompanhamento, ter um bom rendimento, uma vida mais extensa, você precisa também de um personal, um professor ali da área de educação física para te auxiliar e montar os treinos adequados para vocês. Então, muito obrigada aí ao Well Fitness, à Empório Nutrimais por me apoiar e estar aí junto comigo. E vamos continuar o nosso bate-papo, né? Vamos. Saber um pouquinho mais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre, o autocuidado da mulher. Como você Uhum. vê isso? Tipo, eu falo porque, tipo, para elas poderem se cuidar mais, o que você Uhum. indica lá na sua clínica? Tem algum pacote, alguma coisa assim que você faz que é relacionada que elas podem ir, que vai estar uma inclusão de tudo? Interessante a pergunta. Assim, eu acho que toda mulher, ela tem que se cuidar, ela tem que ter esse olhar carinhoso para si mesma, né? Porque todo mundo, não só as mulheres, quer se olhar no espelho e se sentir bem consigo mesmo, né? Então, se cuidar praticar atividade física, isso é fundamental, né? Se a gente for falar aí de como que eu devo iniciar, né, uma vida fitness ou como eu devo iniciar uma busca por uma melhora, né, da qualidade de vida. Comece fazendo algum treino, alguma atividade física que te dê prazer, que você goste de fazer e cuidar da alimentação, né? Isso deixa resultados para a vida inteira, não só estéticos, mas para a saúde como um todo. Inclusive, uma das nossas perguntas seria justamente essa: como você vê a alimentação nesse autocuidado? É, Porque sem ela, é gente, fundamental. não tem jeito, né. Sim, Você treina há muito tempo também, né? tem Muito. um tempinho.
há E aí, muito assim, tempo. respondendo a pergunta que você fez, né, eu atendo presencialmente lá no ICMED, né, nós contamos hoje com uma bioimpedância de qualidade no mercado, ela é Isso é muito bem interessante. detalhada. E o que que a bioimpedância faz, né, diferente da balança? Nós temos a balança que vai mostrar o peso do paciente. A bioimpedância, ela vai dar para mim uma composição geral, né, daquela pessoa. Então, ela vai me falar qual que é o percentual e também em quilos de gordura, de massa magra, se esse paciente precisa tomar mais água, né, se hidratar mais, também vai constar para mim. Eu vejo por proporção também de músculo, de gordura, onde que essa gordura está mais concentrada, e aí a gente consegue direcionar mais, esse acompanhamento. Porque muitas vezes eu vejo que o paciente ele inicia o acompanhamento e ele estaciona no peso. Aí ela fala: "Ah, doutora, eu não tô melhorando, porque eu pesava, sei lá, 70 quilos, eu continuo nesses 70. Não mudei Não nada. mudei nada", mas aí ela tá lá praticando atividade física, ela tá corrigindo a alimentação. E aí quando a gente vai fazer a bioimpedância e ela é comparativa, né, é bom que a gente tenha uma bioimpedância de início de acompanhamento e também ao decorrer. Quando a gente vai comparar, essa paciente ela ganhou muito músculo e ela tá queimando gordura, que é o que a gente quer. Então ela Sim, tá toda melhorando a composição corporal dela. E a gente sabe que músculo pesa mais que gordura. bem Então, por mais. muitas vezes, né, esse paciente ele vai estacionar no peso por isso. Mas também a gente tem também algumas pacientes que buscam o emagrecimento e a perda de peso junto, e a gente também tem como abordar dessa forma. Tem como trabalhar, né, os 2 lados. Sim, Mas isso que você falou é muito importante, principalmente para as mulheres, que elas precisam entender que massa muscular pesa muito mais que gordura. pesa. Então, às vezes, você não vê a diferença ali na balança, mas você consegue perceber a diferença no corpo, né. Sim, Então isso é muito importante para que vocês entendam que é todo um processo. Às vezes, você não vai conseguir ali eliminar a quantidade de quilos que você colocou na cabeça, mas o seu corpo por dentro está sendo tá se tratado, transformando. né, e está sendo transformado da melhor Sim. forma possível, né, Sim. doutora? E a gente sabe, Sara, que assim, a musculatura, ela além do aspecto bonito no corpo, né, de delinear o corpo, ele vai te dar muitos benefícios na velhice, por exemplo. Então a gente quer músculo quando a gente envelhece, e a hora de construir é enquanto jovem. Na velhice a gente quer ter autonomia, a gente quer ir no mercado, a gente quer fazer a feira, a gente quer se locomover sem apoio, sem precisar de ninguém. Então, para ter essa autonomia, né, a gente precisa de musculatura. E aí É. tem que construir agora enquanto jovem. Isso é muito importante, gente. Eu sempre falo, inclusive eu tenho uma filha de 15 anos, que eu na idade dela eu já treinava, né. Ela já não pratica a quantidade de esportes. Então assim, eu acho que essa galera mais jovem tem que buscar se cuidar, porque a juventude ela passa, né, É. passa muito rápido. E a gente não tem que pensar só no agora, a gente tem que pensar em Sim, envelhecer bem. Você tem que exatamente. envelhecer bem e envelhecer saudável, né. Exato. Então é algo, assim, que nós precisamos pensar, meu povo. Gleice, e sobre essa correria, todo mundo está sempre sobrecarregado, muito trabalho, às vezes você trabalha, estuda, quem a gente está sempre estudando, né, É, não nunca não para para de nunca. estudar. Então você está sempre trabalhando e estudando, agora com filho, e eu acredito que o sono diminui. Essa quantidade de existe uma quantidade específica que a pessoa precisa para dormir ou não? Sim. A gente tem o que a gente chama ali de os pilares, né, de uma saúde de qualidade. E o sono tá entre esses pilares. Temos que ter um sono de qualidade, sim. E aí, quando ele tá um pouco capenga, né, que a gente não pode mudar, por exemplo, que eu sei que a gente fala para muitas mamães, né? Se Muitas. é algo temporário, algo que você não consegue ajustar por hora, né? Se é algo, eu tenho um bebê de 6 meses. Então a gente sabe da dificuldade do contexto que essa mulher está vivendo. Então é paciência, né? E tentar compensar nos outros pilares, digamos assim. Então, se o sono não tem como ajustar agora, se o sono está ruim, vamos melhorar então ainda mais a alimentação, vamos tentar treinar frequentemente
para que a gente consiga aí segurar e passar por essa fase. E o sono é muito importante, sim. É no sono que a gente tem toda a reparação, tanto de memória quanto de proteína para a formação de músculos, para a Hum, melhora da pele, para a concentração, para todo o corpo, até as nossas, a melhora do funcionamento dos nossos órgãos, né? A gente precisa desse repouso aí, importante para o corpo inteiro. que interessante. E aí a gente indica aí uma média entre 6 a 8 horas, né, noturnas. O ideal é dormir cedo para acordar cedo. Então, se a gente for levar em consideração, né, a nossa biologia humana, nosso ciclo circadiano, que é como se fosse nosso reloginho biológico, o indicado é dormir ali antes das 9 horas. O certo. Então, Então, alguém aí dorme antes das 9? Eu é o tento. correto, né, o que a gente deveria fazer. Dormir ali, tá pelo menos se preparando para dormir antes das 9 e acordar cedo, entre 5 e 6 horas da manhã, porque aí você consegue fazer com que os hormônios, né, do nosso corpo funcionem bem. Então aí a gente fala da melatonina, a gente fala do hormônio do crescimento, o hormônio do cortisol, né, que não é só o hormônio do estresse, mas ele também participa ali no É. metabolismo. Então os hormônios eles funcionam bem melhor se a gente der as condições para eles funcionarem. É, gente, isso é muito importante, porque assim, a gente vive numa correria, e eu te falo que o dia que eu não consigo fazer ali minhas 6 horas, eu não acho que eu não durmo 8 horas não, mas pelo menos 6 horas eu acordo já, quem convive comigo sabe, E tão importante quanto o sono é modular o estresse, né, Sara? que Porque é algo que hoje é. tá todo mundo, Gleice, assim, a gente vê, vou citar exemplos de academia porque é o meu meio. As Uhum. meninas esbarram uma na outra no equipamento e ali já vira uma briga, uma confusão. Não sei Nossa, se você viu, teve até um vídeo que me mandaram esses dias, 2 mulheres brigando na não vi. academia por muito pouco. Então eu acho que tá tudo muito aflorado. Os nervos à flor da pele, exato. O que que tu acha, o que que tu pode falar pra gente em relação a essa ansiedade? Porque eu vejo que as pessoas estão correndo atrás de muita coisa Sim, e parece que tudo aquilo que elas queriam alcançar, elas já alcançaram, mas elas não conseguem visualizar, e é uma busca sem fim sim. e tá matando as É. pessoas. A ansiedade é o mal do século, né? E infelizmente a nossa mente ela está interligada com o corpo. Então, se você é uma pessoa que você treina, mas você não consegue modular de alguma forma o seu estresse, né, então ter alguma válvula de escape. Se você vai para academia para ficar mais estressado, não está sendo sua válvula, você vai ter que procurar outra. Outra coisa. Então, seja uma meditação, seja um yoga, uma oração, ouvir uma música, o que te relaxar. E a gente precisa fazer isso diariamente, sabe? Aquela pausa de 30 minutos para falar: não, ó, agora o tempo é meu, vou me concentrar aqui no meu relaxamento, agora sem ninguém, só cuidando de mim. Precisa, no mínimo, 30 minutos a 1 hora por dia. É complicado na correria, na rotina, sim, porque a gente costuma ter tudo muito automático. Então, eu já tenho a minha rotina ali pré-estabelecida e eu faço aquilo repetidas vezes, né? E sem me dar conta de que o principal eu não estou fazendo, que é cuidar da minha saúde. Essa pausa, ela tem que existir, nem que seja de meia hora. É, isso é muito importante, porque a gente tira tempo para tudo, faz Tudo. tudo, menos para cuidar da gente. É. E eu acho que o mal do século tá sendo isso. E falar assim: "Ah, você vai precisar ficar 1 hora, 2 horas a mais no trabalho". Você não vai dar um jeito Dá. de conseguir essas 2 horas a mais? Então, pelo menos 30 minutos você precisa tirar no seu dia. E isso é uma médica que está falando, tá, gente? Não sou eu. Então isso é muito importante. Eu queria dizer que eu estou muito feliz por você estar aqui conosco. Também estou feliz em estar aqui. Muito obrigada por você ter topado vir falar um pouco da sua história. Queria que você aproveitasse a oportunidade para divulgar o seu Instagram, falar mais uma vez, gente, que ela trabalha com atendimentos online, né, que Sim. hoje em dia, aonde você estiver aí, você pode localizá-la e ela Uhum. está atendendo vocês. Obrigada pelo papo gostoso. Foi Ficamos muito bom. apreensivas, assim, um pouco nervosas, Assuntos polêmicos, assuntos plantando a muito discórdia. polêmicos, Não, mas mas muito importantes, esclarecedores, muito né. importantes. É. Então, assim, eu quero me colocar aqui à disposição, né, para dúvidas, para qualquer pergunta que surgir sobre o tema, sobre tudo que a gente conversou aqui, porque são temas que geram dúvidas, né? Sim, E o meu Instagram é doutora_Gleice,
com GLEYSSI, tem que soletrar, porque não É existe difícil, Gleice gente. como o meu, é única. Mamãe caprichou lá na hora de registrar. E eu estou à disposição, né, como eu falei, tenho atendimentos presencial em Palmas, no ICMED, e também online, na modalidade online. Lembrando que eu consigo fazer esse acompanhamento completo, né, também nessa modalidade. A gente consegue aí fazer um acompanhamento sempre direcionado, personalizado para essa paciente, porque é muito importante falar sobre esses temas, Sarinha, mas é sempre lembrando que tudo deve ser olhado para aquela pessoa que a gente está falando. Cada pessoa é única, É, né? Cada pessoa tem uma rotina diferente, né? Tem necessidades diferentes, objetivos diferentes. Então a gente sempre vai olhar de forma individual para essa pessoa que a gente está tratando, né? E sempre oferecendo o melhor, né, do acompanhamento, que seja, se for emagrecimento, se for ganho de massa, né, se tem necessidade de uso de algum emagrecedor, mas que seja tudo com saúde. Isso eu sempre coloquei como prioridade para todos os meus pacientes. que bom, gente. Vocês precisam conhecer essa mulher de perto. Ela é muito, 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 assim, top. Tira todas as Obrigada. dúvidas, isso é uma qualidade sua que você sempre teve. Fico muito Obrigada, feliz por Sara. você. Obrigada por ter vindo, por ter nos tirado tantas dúvidas. Vou deixar uma caixinha de pergunta, e aí as dúvidas que forem surgindo, eu vou encaminhando para ela, e aí ela faz um Será um videozinho e eu prazer. reposto no Papo Fit aqui para É. vocês ficarem de olho nas respostas dela. Então fiquem ligados, muito obrigada mais uma vez, Eu que Gleice, por ter vindo. agradeço. Que E Deus aí eu agradeço a sua abençoe. indicação e vou indicar você também, que é Ah, uma com profissional certeza. maravilhosa. A gente sabe que não existe, né, ali um acompanhamento de qualidade se a gente não tiver um profissional capacitado para isso. É E você verdade. também é extremamente capacitada. E aí fica a indicação também para os meus pacientes que estão me acompanhando. Obrigada por ter vindo mais uma vez. Gente, então nós encerramos aqui o nosso Papo Fit com Sara Paula. Estou muito feliz, espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. E vou deixar depois uma caixinha e a Gleice vai responder para vocês as dúvidas de vocês, porque eu acredito que vai ficar muita coisa, muitas dúvidas aí em relação ao Monjaro, ao Com Ozempic, certeza. aos hormônios, mas isso é muito individualizado, né? Sim, E é um tratamento que cada um vai ter que é. procurá-la para poder desenvolver aí, se Não realmente existe for não existe medicamento padrão, não existe dose padrão que todo mundo deve seguir, tudo tem que ser olhado de forma individual. é isso aí. Muito obrigada. Por Até nada. mais.